Vem cá, você já atendeu um paciente com um trauma pélvico, um trauma de bacia na emergência, seja no cenário pré-hospitalar, seja no cenário de sala de emergência? O fato é que esses pacientes, eles são pacientes graves e desafiadores. Estou aqui contigo em mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Daniel Lima, sou médico e educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico plantonista que compartilha a minha experiência de quase 20 anos dando plantão na emergência para que você possa alcançar um nível de excelência para os teus plantões. No vídeo de hoje, nessa aula, você vai aprender sobre uma visão clínica primordial que você tem que ter quando atender um doente com um trauma pélvico, ou seja, um conteúdo de aplicação para o teu plantão. Pega papel e caneta, vamos comigo aqui em mais uma aula. Turma, aqui no pontapé inicial desse vídeo, eu trago as sinapses de conexões, trazendo que o acidente do trânsito, melhor dizendo, a violência do trânsito, é um grave problema de saúde pública e uma das principais causas de mortalidade do doente vítima de trauma. Em especial aqui, quando nós temos padrões de lesões relacionados aos acidentes com motocicletas, as motos. E aí nós temos uma exposição maior daquele condutor. E o trauma pélvico, de maneira especial, eu trago aqui essa imagem, muitas das vezes vai acontecer nenhuma colisão frontal. Na minha emergência, onde eu atuo, é muito comum atendermos semanalmente pacientes com trauma pélvico. Plantão passado, há 2 dias atrás, um paciente, 68 anos, com trauma pélvico. Então acaba sendo uma lesão em hospitais de emergência, no atendimento de emergência, com uma prevalência de importância clínica. Então você vai encontrar um doente com trauma pélvico em algum momento atendendo na emergência. E esses pacientes com trauma pélvico está associado a uma importante mortalidade, como você vai ver aqui nessa aula. E aproveito aqui para destacar nessa colisão moto-carro justamente algo que chama a atenção da cinemática do trauma. Olha só o para-brisa quebrado aqui do carro e esse sinal, né, de olho de boi. Isso aqui possivelmente foi o impacto da cabeça, né, do motociclista aqui com o para-brisa do carro. E aí você tem que ter essa leitura da cinemática do trauma, você que atua no pré-hospitalar e que está na sala de emergência também tem que conhecer essas particularidades. Bom, o objetivo da nossa aula, você vai aprender conceitos primordiais. Daniel, o que é um conceito primordial? Turma, presta atenção aqui. Conceito primordial que eu vou compartilhar contigo são conceitos de aplicação prática para você construir o teu raciocínio clínico diante de um doente com trauma pélvico na emergência. Sem esses conceitos, você não vai conseguir atender como deveria atender esses pacientes. Com esses conceitos primordiais, construindo o raciocínio clínico, você vai deixar passar lesões desapercebidas. Se você não tiver esses conceitos, se você não entender esses conceitos, internalizar isso, você vai passar lesão desapercebida e não vai atender adequadamente esse doente. Então eu estou aqui para te ajudar nesse processo, para você construir um raciocínio de maneira estruturada e eficiente para teu plantão nesse doente com trauma pélvico. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu destaco aqui é o mecanismo de trauma. Então, como eu já antecipei, os acidentes de moto são um dos principais mecanismos de trauma pélvico, mas que podem acontecer em outras situações, como por exemplo, o atropelamento, as colisões automobilísticas de diversas formas, queda de altura. Todas essas lesões, todos esses mecanismos, eles podem ter relação com a fratura pélvica. Pensa comigo aqui, vai. Você acha que causar uma fratura pélvica é fácil? Certamente não. Se você encontra um doente com trauma pélvico, eu quero que você entenda que o mecanismo de força envolvido, a energia cinética envolvida do impacto, ela foi de alta energia. Daniel, e o que é que eu interpreto isso na minha construção do raciocínio clínico? Veja, se é um doente que foi submetido a uma alta energia, tem um trauma pélvico,
turma, entenda, esse paciente ele deve ter lesões associadas. Entenda, esse paciente vai ter lesões graves, potencialmente graves, que vão ter implicações clínicas que vão interferir diretamente na mortalidade. É meio que, até que se prove o contrário, um doente com fratura pélvica é um doente grave. Pega essa. Então você tem que entender dessa forma. E Daniel, como que eu vou provar o contrário? Examinando, avaliando adequadamente. Seja com o teu exame físico, seja com os exames complementares, seja mantendo o doente em observação, reavaliando o doente constantemente, conforme seja necessário. Então, dessa forma, você vai estar construindo um atendimento adequado para o teu doente com trauma pélvico. O segundo ponto que eu destaco aqui no mecanismo é justamente você reconhecer no exame físico e relacionando com a cinemática do trauma, com a física do trauma, os achados do exame físico. Veja só, um doente com suspeita de fratura pélvica. Esse foi um doente que eu atendi, vítima de atropelamento, e aqui foi um caso que eu compartilho nos stories lá no Instagram. Eu costumo compartilhar casos, né, mas de uma maneira restrita, até porque eu não posso estar publicando fotos que podem ter conteúdos que são ali bloqueados, então eu deixo para as imagens, os vídeos de casos reais, onde eu compartilho dentro de um ambiente educacional, seguro, planejado, que é a plataforma Bora Salvar 24/7. Lá eu consigo sim colocar todos os vídeos, os estudos de caso, direcionado para o aprendizado, para a aplicação na prática, voltada para médicos e estudantes de medicina. Mas voltando aqui para a imagem, veja, esse doente, ele tem rotação externa do membro inferior, tá? Encurtamento do membro. Esse é um paciente com uma fratura pélvica e que o exame físico associado à cinemática, à física do trauma, ele é importante para você caracterizar e reconhecer o mais precoce possível. Um outro tópico é justamente você entender classificação do trauma pélvico, da fratura de bacia. Então acompanha comigo. Essencialmente, ela é classificada em 3 tipos. Então vamos lá, vamos conhecer. Primeiro tipo que eu destaco de fratura pélvica, de acordo aqui com a TLS, é aquele doente que tem uma fratura por compressão lateral. A compressão lateral pode acontecer, inclusive, num atropelamento de um paciente adulto, onde ele tem um impacto lateral da pelve. A fratura pélvica, ela tem ali uma associação com hemorragia, inclusive uma hemorragia grave. O segundo aspecto é uma compressão antero-posterior. Isso aqui acontece muito na colisão frontal de moto. O motociclista colidir na traseira de um carro. Recentemente tive um paciente que colidiu na traseira de um carro no acostamento. E aí ele estava lá com fratura aberta. Esse impacto antero-posterior causa a lesão que é bem conhecida, que é a lesão do livro aberto, com afastamento da síntese pública. E o terceiro tipo que eu destaco é o cisalhamento vertical. Para você entender o cisalhamento vertical, eu quero que você imagine um doente que cai de altura. Um paciente que cai em torno de 9 a 11 metros. Isso corresponde a mais ou menos 3 andares. E ele cai em pé. Quando ele cai em pé, ele não vai encostar os 2 pés ao mesmo tempo. Um pé encosta primeiro que o outro. E aí ele tem um cisalhamento da pelve, causando uma lesão lá dos ligamentos posteriores da pelve. E aí que está o problema, porque lá atrás está passando os vasos, veia e artéria. E o risco de sangramento, além, óbvio, todas as lesões associadas, sangramento por retotônio desse doente pode ser algo decisivo e letal. Como a gente pode observar no último ponto, que é a hemorragia. Turma, a pelve, ela pode ensanguinar o doente. Eu quero que você entenda que uma fratura pélvica, ela pode estar facilmente relacionada com uma hemorragia maciça. Observe esses dados para você entender de maneira definitiva a importância de reconhecer a fratura pélvica e reconhecer uma instabilidade hemodinâmica. Turma, olha só, um doente com fratura pélvica, ele tem uma mortalidade de 1 a cada 6 casos. Agora, quando ele tem a fratura pélvica associada com hipotensão, com instabilidade hemodinâmica, essa mortalidade é de 1 para cada 4 pacientes com um trauma pélvico. Então é muito importante o reconhecimento, as condutas, para que você possa fazer uma reanimação adequada para esse paciente e as medidas para parar o sangramento, fazendo a
reanimação desse doente, começando com cristalóide, indicando ali a transfusão sanguínea, fazendo toda a reanimação adequada. Essa é a visão que você tem que ter. E eu encerro essa aula, esse vídeo, com essa importante informação que você tem que levar para a vida, para os teus plantões. Que pacientes idosos, eles podem sangrar de maneira significativa após um trauma de menor intensidade com fratura pélvica. Plantão passado, também tivemos um outro caso de um paciente que estava no lixão, embriagado, deitado no lixão, um pequeno tratorzinho lá de limpeza do lixão passou por cima da pelve dele e ele fratura, né, complexa da pelve. Esse foi um paciente que acabou evoluindo para óbito. Então veja a importância de você estar qualificado e reconhecer e fazer o tratamento adequado para esse paciente com fratura pélvica. Assim, você consegue construir com esses dados, com essas informações que eu compartilho nesse vídeo para você estruturar melhor o teu atendimento. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, já sabe, curte aqui esse vídeo e se você não se inscreveu no meu canal, olha, aproveita, te inscreve no canal, é muito rápido. E se você quer ter acesso a um ultra aprendizado no atendimento de emergência e ao trauma aplicado para o teu plantão, direcionado para médicos e estudantes de medicina, eu te convido a ser um assinante da plataforma Bora Salvar 24/7. O link vai estar aqui no descritivo desse vídeo. Dê um passo a mais e vamos juntos qualificar ainda mais o atendimento de emergência nos momentos mais críticos do paciente que tem que encontrar o seu melhor. Convite de sempre é o Bora Salvar. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.